Na verdade, Saul está conversando com Davi, e Saul diz assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Trocando em miúdos, é assim, ele tem de guerra mais que você tem de vida, Davi. Quem você está pensando que você é? Esse homem é experiente, ele já lutou inúmeras vezes, ele sabe como pegar baixinho rápido. Então não pense que você vai conseguir. Isso é Saul desanimando Golias. Bem, por que eu estou destacando isso? Porque o fato dele ser alto, armado e experiente faz paralelo com um outro personagem dessa história que não ganha tanto destaque aos nossos olhos, mas ele também era alto, armado e experiente. Esse era Saul. Quando Saul foi escolhido, uma das coisas que a Escritura diz é que ele foi escolhido porque ele sobressaía os demais de Israel, pelo menos uma cabeça. Ele era daqueles que todo mundo falava assim: esse aí deve ser bom de briga, que você olha para cima para ele. Saul, portanto, é apresentado como alguém que tem estatura de guerreiro, de atleta. Então, o que a gente tem aqui nesse começo da história é como Israel tinha escolhido um rei segundo o seu próprio coração. Saul é a expressão de uma monarquia mundana, sabe? Ele era do povo, não tinha nada de errado necessariamente com ele, com a sua linhagem, mas as estratégias e os armamentos e a mentalidade é totalmente mundana. Por exemplo, quando aparece alguém que se dá muito bem na guerra, Saul logo traz para junto da sua corte para ser um dos seus valentes de guerra. Isso vai acontecer no capítulo 18, depois que Davi vence Golias: vem aqui te fazer um guerreiro da medalha de honra, não é? Mas era o jeito dele de ajuntar pessoas de destaque para junto de si, ao invés de pensar que era o Senhor Deus quem guerreava as guerras de Israel. Então, Saul é o retrato de alguém que a gente não dá muito destaque, mas a Escritura faz questão de apresentá-lo um homem que não é segundo o coração de Deus, mas segundo o coração de Israel. Um homem temeroso, embora tenha mais porte, embora tenha mais recursos, embora tenha mais experiência do que Davi. Saul pensa de maneira mundana: eu vou lutar um guerreiro, eu coloco o quê? A armadura. Davi diz: eu não venho com espada, eu não venho com lança, eu venho com o Senhor. Eu quero que você entenda que eu não posso pegar esse texto e aplicá-lo dizendo que coragem. Não, eu quero que você entenda que ele tem a visão de quem é o guerreiro de Israel, não é ele. Leia o versículo 47 de novo. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ele foi do jeito que ele estava, não porque ele era o grande Davizinho, mas porque ele cria num grande Senhor. A guerra é do Senhor, é isso que ele está dizendo. Não sou eu que estou indo lutar com você, Golias. Eu não vou com espada, eu não vou com lança. O currículo dele era o currículo de quem tinha protegido apenas ovelhas. Ele não era alguém aparentemente preparado, mas ele crê no Senhor Deus, no Senhor que nos prepara. Queridos, por que eu estou querendo destacar a história desse jeito? Para você compreender que quando ele fala que ele vai vencer sem espada, isso significa que a vitória de Davi é a vitória de alguém totalmente improvável. E isso ilustra o que Cristo vai ser como Salvador de Israel. Você se lembra que Salvador Jesus Cristo tinha a habilidade de atrair desprezo para com ele. Nazareno, vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem? Claro que não. Todo mundo sabia que não. Ele foi desprezado. Ele estabeleceu o seu reino sem ser reconhecido como rei legítimo. Ele expele demônios, ao invés das pessoas dizerem assim, yes, estão dizendo, faz pelo poder de Beelzebul. Aí, tá aí, outro endemoniado, vindo expulsar demônio. Você fala, eu não acredito, cara, não estou acreditando nisso.
mas é o Salvador Jesus chegando com o seu reino e não sendo reconhecido como rei legítimo, assim como Davi, que já tinha sido ungido, mas ainda não era reconhecido rei. Você percebe? E o nosso Salvador também triunfou sem armamento. Triunfou sem armamento porque a vitória dele não vai ser conquistada mediante o seu matar, mas mediante o seu morrer. A história não é sobre Davi e Golias. A história é sobre Davi e Saul. O contraste que o narrador está fazendo é entre a cabeça de Israel, Saul, e um novo cabeça. É por isso que, belamente e poeticamente, o narrador disse que Davi arrancou a cabeça de Golias. E como Saul já fora expulso do reinado, porque o Espírito de Deus saíra dele, é como se o narrador estivesse dizendo que um novo cabeça estava chegando para assumir Israel. Saul tinha sido decapitado do governo de Israel. Agora uma nova linhagem é inaugurada. Agora o rei viria necessariamente do tronco de Jessé. E sabe por que isso é significativo? Porque depois que a linhagem de Davi entra, ela nunca mais sai. Ela nunca mais sai. Quando há um racha e um reino vai para o norte com as 10 tribos desobedientes, eles têm 9 linhagens em pouco mais de 200 anos. O reino do sul, o reino de Judá, permaneceu com a linhagem de Davi até o exílio, e no retorno do exílio, sempre a linhagem de Davi. Por quê? Porque Deus prometeu que um novo cabeça tinha assumido. Queridos, Cristo, portanto, é notoriamente o filho de Davi. Ele é chamado de o cabeça da igreja, que esmagou a cabeça do inimigo. Isso é dito na Escritura, que ele esmaga a cabeça da serpente. Diferentemente de Davi, é claro, ele vai conquistar os seus súditos e vai conduzi-los em triunfo. Mas eu estou destacando isso porque eu quero que você entenda qual é a lição aqui, como é que isso apontando para Jesus faz diferença para a gente. É que quando a gente pensa em termos de guerras, ao invés de eu aplicar dizendo para você, vá na fé de Jesus e você triunfará sobre os seus inimigos, entenda que, na verdade, a grande lição é que um novo cabeça chegou e já venceu, e fez você súdito dele. Então você não precisa vencer, você já é vencedor. Você enfrenta suas batalhas com a segurança de que alguém triunfou em seu lugar.